Olá, estamos iniciando mais um Em Casa com o Pastor, o seu devocional de pequeno grupo, o seu devocional do culto doméstico, e tem sido um tempo assim de muito aprendizado para todos nós. É um privilégio poder entrar na sua casa e compartilhar uma porção da palavra de Deus. Hoje eu quero meditar na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o verso 16, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se amoldem, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como que nós podemos viver e ser nova criatura no mundo corrompido? Talvez essa seja a grande pergunta, o grande desafio, né? E a angústia de muita gente, né? Nós estamos vivendo um mundo decaído, um mundo corrompido pelo pecado, e Deus nos chama para sermos uma nova criatura. E esse texto aqui revela pelo menos 3 formas de vivermos como essa nova criatura num tempo corrompido. Primeiro, estando ou entendendo que nós somos regenerados para uma viva esperança, né? É difícil a gente viver sem esperança, né? É a esperança que nos motiva, né? Todos os dias a acordar, a levantar da cama e sair para a vida, né? É a esperança que nos move. E Pedro está falando que nós somos regenerados para uma viva esperança. Muitas pessoas se alimentam de uma esperança que não é viva, uma esperança que tem a ver apenas com essa vida, né? Então ele diz que nós somos regenerados, nós somos gerados novamente, né? Pedro não está falando do meu nascimento físico, mas ele está falando do meu nascimento espiritual. Uma vez que eu nasci de novo, que eu me tornei uma nova criatura, então eu fui regenerado para essa viva esperança. E aí nós temos algumas perguntas importantes, né? Quais são as suas esperanças, né? Como é que você lida, por exemplo, com aqueles sonhos que não são realizados? As suas esperanças se estendem além dessa vida. Paulo diz assim: se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É óbvio que eu espero muita coisa dessa vida. Eu espero dias melhores, eu espero um governo mais justo, eu espero que haja igualdade social,
Eu espero que as pessoas menos favorecidas elas tenham oportunidade tanto quanto as pessoas mais favorecidas. Eu espero uma série de coisas para esse mundo, mas a minha esperança não se limita a esse mundo. A nossa espera gloriosa, ela repousa sobre a ressurreição de Cristo, né? O Cristo ressurreto. Então Pedro está dizendo, a minha esperança está no fato de que Cristo ressuscitou e a morte não tem a última palavra na minha vida mais. Então, viver nesse mundo corrompido é possível quando nós entendemos que fomos regenerados para uma viva esperança. A segunda coisa que nós temos que entender é que nós temos uma herança incorruptível, né? Há uma preocupação, há uma frenesi muito grande, né? Um frenesi muito grande de muitos pais, né? Que querem deixar para os filhos uma herança, né? Um patrimônio. E se a gente puder fazer isso é muito bom, mas existe uma herança incorruptível que são valores eternos, né? É disso que Paulo está dizendo, ele fala de uma coroa incorruptível, né? Ele fala quando o Supremo Pastor se manifestará, ele nos dará uma coroa incorruptível. Muita coisa nesse mundo, né, se perde, né? A Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes estamos sofrendo por conta de coisas que são perecíveis, coisas que não farão nenhuma diferença na nossa vida daqui a 20, 30, 40 anos, mas nós estamos sofrendo por causa delas. Muitas pessoas se apegam às coisas desse mundo porque elas não têm essa herança, essa consciência de uma herança eterna, né? Aquilo que de fato Cristo conquistou por nós. Como é que a gente estabelece, né, os nossos valores? A gente está pensando mesmo sobre a eternidade, parece que temos tanta coisa para resolver, né, tanta demanda para atender, que a gente acaba perdendo a perspectiva da volta de Cristo, né? Nem se prega mais sobre isso. Eu mesmo, há muito tempo, não faço um sermão sobre a segunda vinda de Cristo. Parece que a gente está mais preocupado em trazer uma palavra que conforte as pessoas enquanto elas lidam com as suas lutas do dia a dia, né? Verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós e outros, né? E o verso 9 diz, obtendo o fim da vossa salvação, da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, irmãos, a gente tem uma herança incorruptível, né? Esse é o valor dos valores. A Bíblia fala daquele homem que encontrou um tesouro e ele foi e vendeu tudo que tinha, comprou o terreno para tomar posse daquele tesouro. Fala também do homem que encontrou uma pérola de valor muito superior aos outros valores. Então nós encontramos a pérola das pérolas, o valor dos valores. E a última coisa que nós precisamos fazer para vivermos como uma nova criatura no mundo corrompido é entender que nós somos chamados para viver em santidade. Irmão, isso é muito sério, né? Pouco se fala em santidade, né? Uma vida devota, uma vida dedicada a Deus. A gente é muito carnal nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nas nossas ambições. Pedro diz, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Verso 13 diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Verso 14, ele diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, como viviam na ignorância. E o verbo amoldar que aparece aqui, ele aparece também em Romanos capítulo 12, verso 2, quando Paulo diz, não se amoldem ou não conformeis com este século. A ideia de conformar é não tomar forma, né? Então a gente acha que o cristão deve viver assim, um protestante, né? Na verdade, a ideia de protestante inicialmente é diferente da ideia de protestante hoje. Então a ideia nossa é protestar alguma coisa, né? Então a gente não tem tanta proposta para oferecer, mas a gente tem muita coisa para protestar. Então não conformar não é viver uma vida lamentando tudo que acontece no mundo, mas é não tomar forma, os valores desse mundo, né? Nós temos um padrão de vida cristã diferenciado, nós temos algo diferenciado.
Então, nós temos que viver em santidade, né? Buscar para a nossa vida santidade. Isso tem a ver com os nossos olhos, tem a ver com as nossas palavras. Muitas vezes nós estamos emprestando os nossos olhos aquilo que é carnal, aquilo que é pecaminoso, né? Como que eu vou ter uma vida vitoriosa? Como que eu vou ter prazer nas coisas de Deus se eu estou me deliciando no pecado? Então, para fechar aqui, só recapitulando, nós precisamos e podemos viver uma nova criatura no mundo corrompido. Entendendo primeiro que nós fomos regenerados para uma viva esperança, que nós temos uma herança incorruptível e que nós somos chamados para viver em santidade. Dá aí mais um feedback aí para nós, né? Algumas pessoas começaram a usar o Em Casa com o Pastor e com o tempo elas foram deixando. Essa é uma oportunidade de você reunir a família e vocês estudarem juntos a palavra de Deus, né? Sei que muita gente tem o hábito do culto doméstico, usa um texto para isso, mas aqui você já tem uma orientação pastoral para a sua vida, ok? Deus abençoe a sua semana. Até a semana que vem, novamente no Em Casa com o Pastor.